Agora, gráfico de correlação. Gráfico de correlação é aquele gráfico de calor em que eu posso indicar, visualizar o nível de correlação entre variáveis. Então, o gráfico de calor ele me ajuda muito, porque em alguns testes, variáveis que são correlacionadas não são indicadas para fazer o teste. Então, a gente pode fazer um gráfico de correlação, porque a gente pode ter muitas variáveis e fazer a combinação de cada uma delas pode levar muito tempo. Então, fazer um gráfico de correlação é uma alternativa muito boa. A gente consegue visualizar quais variáveis são correlacionadas e quais não são. Então, quem faz isso é o pacote ggCorePlot. É uma extensão do ggplot2. Lembrando que eu disse que o ggplot2 ele tem vários pacotes auxiliares, né? Esse daqui é um deles. E a função é o mesmo do nome do pacote. Então, nessa função, você pode indicar a sua matriz de correlação, que é aquela matriz que eu calculei agora, por meio da função core. Eu indico se eu quero que em cada uma das células da minha matriz de correlação, ela mostre os valores de correlação que foram calculados. Esse pmatch, isso daqui é uma matriz com os meus p-valores. Só que se vocês forem lembrar, eu disse que aquela minha função do core.test, ela não faz múltiplas comparações, múltiplos testes. Eu só podia fazer entre duas colunas. Então esse pacote ele tem uma função chamada core_pmatch, que vai me devolver uma matriz de p-valores. Então eu tenho minha matriz de correlação e minha matriz de p-valores, que representa cada um dos testes, a combinação entre as variáveis. E é isso que a gente indica nesse pmatch. E o tipo é simplesmente uma característica estética, porque também eu disse que a parte de baixo da diagonal é igual à parte de cima, então eu posso mostrar só uma delas. Eu posso determinar se eu quero a parte de cima ou a parte inferior do gráfico. Vamos ver então? Bom, já tenho o pacote instalado, já estou com o pacote carregado também do XP10, os dados aqui também. Vou carregar essa função. Eu vou carregar o ggplot, porque eu não sei se eu tenho ele carregado. Então, carreguei o ggplot para fazer o gráfico e carreguei essa função que é a extensão do ggplot. E agora, legal, vou primeiro carregar, fazer a minha matriz de correlação. Então, eu estou usando os dados filtrados lá que eu mostrei antes. Então, vou salvar eles no objeto chamado core, com 2 R's, minha matriz de correlação. Agora, eu vou calcular a minha matriz de p-valores. Então, por meio daquela função core_pmatch, com os meus dados filtrando as colunas. Então, veja só o que eu tenho em cada um deles. Então, minha matriz de correlação, essa coluna está aqui embaixo, só porque ela não cabe aqui do lado. E aqui eu tenho cada p-valor referente a cada combinação ali da minha matriz de correlação. Então, eu tenho essas duas matrizes. Agora, eu posso usar minha função ggCorePlot. Então, eu estou indicando esse objeto aqui. Eu quero que cada valor apareça nas minhas células, o valor de correlação. Estou indicando qual que vai ser minha matriz de p-valores. E eu quero só a parte de baixo do meu gráfico de correlação. Então, olha só que legal. Aqui no gráfico de correlação fica muito fácil de visualizar. Por exemplo, o fósforo e o zinco, eles são altamente correlacionados, quase uma correlação perfeita. Já que o fósforo e o boro têm uma correlação negativa. E outras combinações, como cálcio e nitrogênio, não foram diferentes de zero, mesmo o nitrogênio e o boro. Então significa que elas têm uma correlação ausente. E por meio desse gráfico de correlação, então, fica muito fácil a visualização.